Tu provavelmente nem lembra mais de quem eu vou falar. Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal Madrugados, mais um vídeo pra falar de A Fazenda 17, pra falar da segunda eliminada da Fazenda 17, pra falar de Renata Miller. Mais uma vez o vídeo saindo um pouco atrasado, mas dessa vez o atraso foi menor do que a semana passada. Eu acabei de ver que eu tô com a blusa ao contrário, mas que se lasque, eu não vou começar tudo de novo pra trocar essa blusa. Então vejam o escudo do Manchester United apagado como o futebol do time e com a participação de Renata Miller na Fazenda. Então, bora começar a falar dos 7 motivos que fizeram a Renata ser a segunda eliminada do, da Fazenda 17. O primeiro motivo é justamente isso que a gente já tá falando, né? Ela passou muito despercebida, tanto que eu acho que ela vai aparecer lá no Fuzenda quinta-feira e ninguém vai. Tipo, todo mundo vai se assustar por causa de uma semana que essa menina tava lá, né? Ela realmente foi muito pouco assunto durante a participação dela em 2 semanas e acaba que foi esquecida numa disputa ali com o Valério, que também não foi super protagonista. Eu acho que ela ainda foi um pouco menos. E o segundo motivo que eu coloco aqui é o fato dela não ter aceitado salvar a Ioná no Resta 1, porque aí nesse caso é objetivo, né? Ela não teria nem ido pra roça, porque o Alas salvaria ela salvaria a Ioná, e o Alas cumpriria com a palavra dela, ela não ia pra roça, tava salva, tava tudo perfeito, pelo menos por essa semana. Como isso ia ser visto no decorrer, como é que os aliados dela iam ver isso, iam querer botar ela na próxima roça, ou o público ia ver como uma traição, ia querer eliminar ela na primeira vez que ela fosse, eu não sei. Mas para essa roça especificamente ela não iria e não seria a segunda eliminada, que é o que a gente tá falando aqui. O terceiro motivo é não vetar a Rayane, porque eu acho que ela poderia ter se arriscado ali. O jogo passivo dela definitivamente elimina ela. O jogo de ir pra cima da Rayane e do grupo que ali tinha meio que traído ela, aí poderia ter continuar eliminando ou poderia salvar. Poderia ela angariar alguns votos, né? Poderia ficar dividida a opinião sobre ela. Ah, será que ela agiu certo? Será que ela não agiu? Assim como acho que está dividida a opinião sobre a Tamires na semana passada. E aí, o, eu acho que ela poderia ter um enredo um pouco maior, ter gerado uma treta, né? Como a Tamires virou muito mais relevante no jogo depois de não ter salvado a Gabi e a Martina ter ido pra cima dela. Alguém poderia ter ido pra cima da Renata se ela vetasse a Rayane, né? Aí, como ela não vetou e a Carol tava ali enchendo o saco, aí acaba que as protagonistas continuam sendo Ray e Carol que vão pra briga depois. E aí a Renata fica na dela quieta e só chorando porque não foi salva. Que é o quarto motivo aqui, né? Se vitimizar ao invés de se revoltar. A Renata poderia também ter ido para um jogo de mais posicionamento, de ir para cima do grupo dela, de dizer, ó, vocês me traíram, vocês não me salvaram, e estavam aí a semana toda falando já de largar minha mão, e realmente largaram. Então, não, ao invés de ficar chorando e falando pelos cantos para um e para outro, ela poderia realmente ter ido pro embate e ter virado uma protagonista do jogo nessa semana, coisa que ela não foi em nenhum momento. Fala, meu Deus, deu um tapa no microfone agora. E o quinto motivo, botar a culpa no Wallace. Eu acho que ela bota a responsabilidade dela estar na roça no Wallace, não ter salvo ela, mas o Wallace deu uma possibilidade para ela se salvar, né? E a gente já falou sobre isso. E eu acho que realmente a responsabilidade maior era do grupo como um todo, que ela protegeu e não protegeu ela. O sexto motivo, assim como o da Gabi semana passada, é o fato só de ela ser do grupão. Você ser do grupo, de um grupão em reality show hoje em dia é quase suicídio. E é muito raro o público estar com a maioria da galera que tá dentro da casa. Então, geralmente o público se identifica mais com a minoria e principalmente esse grupão que fica querendo mandar na casa é complicado, é difícil do público simpatizar, fica querendo dividir comida arbitrariamente, tipo assim, a gente, a maioria, a gente que manda, vocês que não valem de nada na opinião, é complicado, o público não gosta disso quase nunca. E aí, só dela fazer parte desse grupo, ela já sai em desvantagem.
mas o Valério também faz, né? E os resultados das provas do fazendeiro são o sétimo motivo. Se a Renata tivesse ganhado as duas provas do fazendeiro que ela participou, como a Rayane, né? Ela perdeu duas provas de fazendeiro para a Rayane, ela poderia ser a protagonista do jogo como a Rayane é. É complexo. Mas ela perdeu a primeira prova, ela foi muito mal. Por mais que duas foram alvo, né? Usaram ela de alvo ali naquele jogo. Acho que ela também teve uma mira muito ruim. Essa outra, ela foi um pouco melhor, teve mais chance, mas ainda assim a disputa ficou mais entre a Rayane e o Valério, né? E aí o carro de som aí avisando alguma coisa que eu não sei se vocês estão ouvindo. Eu espero que eu e você seja muito bom o microfone e eu esteja só falando de uma coisa que ninguém tá ouvindo. Como ninguém ouviu a vitória da Renata em prova de fazendeiro, ninguém ouviu a Renata praticamente na participação dela na Fazenda, então diz aí nos comentários se tu achou realmente que foi justa a eliminação da Renata Miller na segunda semana de A Fazenda 17, ou se tu preferia que saísse o Valério, ou se tu preferia que saísse a Duda, né, que não passou perto, eu acho, de sair nessa eliminação, mas tava lá disputando, ou se tu preferia que a Rai não tivesse virado fazendeira e tivesse sido eliminada, bota nos comentários quem que tu queria que fosse eliminada. E na próxima semana, mais uma vez, eu tento pelo menos diminuir um pouquinho mais o atraso do vídeo. Eu diminuí nesse, vamos ver se semana que vem eu continuo diminuindo. E se der tudo certo, eu posto logo realmente depois da eliminação. Mas se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra pros seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais. É isso, tchau!